estavam aqui dentro não tinham a percepção do que se passava cá fora, ou seja, Não, as janelas não permitiam ver este mar, não? Não, dali, Do lado, sim, conseguiam daquele ver? lado via o mar, não, acho que não se vê o mar. Via-se o mar da cozinha. As gaivotas é que continuam a fazer barulho. Continuam, isto é o reino dela. Bem, eu chamo-me, para simplificar, chamo-me Vítor Lima, sou economista de profissão, neste momento estou reformado. Na reforma o que eu tenho feito é desenvolver as minhas ideias e colocá-las num blog, que é o blog Grazia Tanta, que tem bastante notoriedade. Pronto, e é isso que eu faço, estudo, leio, pronto, tenho relações com pessoas fora de Portugal, não pertenço a qualquer associação política, aliás, desde que saí daqui, que nunca mais tive relações partidárias. Tenho tido assim aproximações com grupos disto, daquilo e daquilo outro, mas sempre com total autonomia. Portanto, nem considero sequer que estruturas partidárias que são naturalmente hierárquicas e autoritárias, isso não é um modelo de democracia, como aliás nós não vivemos em democracia. Eu considero isto em que vivemos é aquilo que eu chamo de democracia de mercado, em que aparecem uns produtos chamados partidos que se apresentam à venda, não é, dos seus méritos, e as pessoas depois votam, mas depois nós não temos qualquer tipo de intervenção nisso, não sabemos quem são os nossos representantes, não é? E, de facto, eu até costumo chamar a este regime, tenho muita dificuldade em lhe chamar o regime democrático, só pelo simples facto de não haver PIDE para nos prender, não é o suficiente para que seja considerado democrático. E eu chamo a este regime o regime pós-fascista. Não é? E, nomeadamente, nos últimos anos, com as dificuldades que nos têm vindo a criar, realmente a degradação económica e social tem sido bastante grande, como sabemos. Eu, daí aos meus 20 e tal anos, ainda andava a estudar, comecei assim a ler umas coisas, não tanto através dos colegas, porque na esmagadora maioria os meus colegas em económicas eram particularmente reacionários, mas pronto, havia exceções, naturalmente. Depois houve uma coisa que me despertou bastante, foi eu ter tido acesso às citações do presidente Mao Tse-tung, passei umas férias a bater aquilo à máquina e eu achava aquilo muito interessante. Pronto. Claro que coisas do Marx e isso assim não existiam e aquilo realmente foi interessante. Depois, em 1969, ou melhor, eu conheci um conjunto de pessoas que estavam ligadas ao PC, por relações particulares, por relações pessoais, de famílias e não sei o que mais, e lembro-me que uma vez fui à casa dessas pessoas, de um casal, ele já tinha estado preso aqui durante uns anos, salvo erro 6 anos, ele já tinha gramado 6 anos de cadeia. E quando lá fui a casa para conhecer, que eu não o conhecia, estavam lá algumas pessoas que tinham sido funcionárias do PC. E pronto, eu cheguei lá, era um rapazito, tinha 22 anos, uma coisa assim, e comecei a falar com eles, e quando eu me apercebi que eles eram do PC, ou que tinham sido, mais concretamente, eu não sabia se eram ou se não eram, concretamente o Afonso Gregório, um homem chamado Velez, a mulher do Zé Carlos, assim conhecido, acho que não havia mais nada, eram esses 3. E eu, quando eles me disseram que eram do PC, ou que tinham sido do PC e tal, eu, com o meu descaramento e a minha falta de polidez até, disse: então vocês são todos revisionistas, que era o que se dizia na altura. Eles começaram-se a rir, nem me levaram aquilo a mal, mas começaram-se a rir e não sei o que mais. E eu passei a dar-me com aquela gente, mas sem pertencer a coisa nenhuma. Pronto, dava, mas tal. Entretanto, surgiram, apontaram-se para as eleições em 1969, da liberalização do Marcelo, e então fundou-se a CDE de Lisboa. Eu fui um dos fundadores, o próprio manifesto fundador do movimento está lá com o meu nome como estudante. Eu não percebi, pronto, e apontaram-me logo para participar naquilo e não sei o quê, lá o tal homem que tinha sido do PC, pronto, a partir daí. Mas eu não pertencia a coisa nenhuma, mas pronto, eleições e não sei o quê, vamos ter este tipo, aquilo, pronto, e eu
Posteriormente eu até percebi melhor o que é que aquilo tudo significava, porque na altura não era claro para mim. Aquilo era uma maneira que, as eleições, era uma maneira de o Marcelo Caetano tentar criar uma oposição moderada em torno do Mário Soares, e por isso as eleições eram importantes, porque se o Mário Soares tem ficado à frente da CDE em 1969, algumas coisas tinham alterado aqui, e o Caetano tinha arranjado, digamos assim, uma transição para uma democracia mais ou menos musculada e para marginalização da malta mais à esquerda, incluindo o PC e os outros grupos e por aí fora. Portanto, aquilo falhou porque a CDE ficou muito à frente do grupo do Mário Soares. Portanto, eu participei naquilo tudo. Nesse contexto, eu fui detido 2 vezes. Uma vez porque havia uma reunião do pessoal da CDE em Lisboa, na zona da Penha de França, porque havia lá uma casa que tinha sido alugada, e eu e muita gente, não é? Fomos lá fazer uma reunião, e a determinada altura aparece a polícia, aparecem bombeiros, assim, um grande espalhafato, na rua Jacinto Nunes, foi essa a rua. Um grande espalhafato, e entretanto, aquilo era uma reunião para se combinarem coisas e muita gente já tinha saído. E, para nossa sorte, nós éramos 19 quando a polícia lá chegou e nos prendeu. E porque na altura, até 20 pessoas não era preciso pedir autorização, e nós éramos 19. Mesmo assim, fomos parar à esquadra que havia na altura da polícia, a PSP, na Praça Paiva Coceiro, fomos todos para lá. Aquilo foi, de certo modo, quase um rega-bofe, porque eles também não sabiam o que é que iam fazer connosco. Eu lembro-me que, na altura, havia um fulano com quem eu me dava, que era o médico, que era o Soto, de ver a imagem, eu tenho a imagem dele na cabeça, ele assim, assim encoberto por trás de um outro indivíduo, e ele engolia papel, porque ele tinha lá um papel qualquer com números de telefone, coisa assim, e pronto, a pensar que poderia ser um papel apreendido, ele engoliu o papel, eu tenho a imagem da cara dele, assim com o enquanto ele está a engolir papel. Pronto, foi assim. Depois houve lá uma cena qualquer, também curiosa, porque eu sempre fui assim um bocado provocador, então eu vim para o cabo da esquadra, eu tinha 22 anos, vim para o cabo de esquadra e digo assim, então, Sr. Guarda, então, mas porque é que o senhor não nos manda embora? Que é para ir para casa, para a caminha. O homem ficou assim, com um ar assim, como quem diz, era o fedelho, não sei o quê, e depois houve alguém que puxou assim para o bracinho, para ele deixar de parvoíces, não é? E realmente eu não tinha que estar com aquela conversa com o gajo, estava-me a expor sem necessidade nenhuma. Entretanto, apareceu lá uma figura tenebrosa naquela altura, que era o Capitão Maltês. O Capitão Maltês era o chefe da polícia de choque, uma besta. Pronto. E o homem apareceu lá, não sei porquê, o que o gajo estava a fazer, mas apareceu. E então, e tal, não sei o quê, começou assim a olhar para as coisas, e eu, que andava a estudar estatística para fazer em segunda época, e acabei de não fazer, por razões que se está a ver, não é que anda envolvido naquilo. Eu sei que o idiota, a determinada altura, pegou no meu calhamaço de estatística, começou a olhar para aquilo, fórmulas e não sei o quê, o gajo fechou logo que aquilo era mais para a cabeça dele. E então havia lá um indivíduo que tinha andado com ele na escola, ou coisa assim, e que depois me disse assim, o gajo fechou o livro porque ele em matemática era um 0. Foi assim, isso passou, não houve problema nenhum. Depois foram as eleições, eu andei ali assim, a fazer contactos, não sei, mas não a intervir, porque eu não me sentia habilitado para fazer grandes intervenções em público. Pronto, eu assistia, às vezes pensava, parece-me dizer isto, mas eu tinha acanhamento e não tinha a autoconfiança que tenho hoje, um pouco mais ou menos. Depois foram as eleições, houve muita gente que ficou muito desiludida por não termos ganho as eleições, mas eu acho que aquilo não era para ganhar, aquilo era para participar e fazer agitação e não sei o que mais nada, com certeza. Depois disso, eu, entretanto, estava a dar aulas à noite, já depois das eleições. Eu estava a dar aulas à noite numa escola comercial, mas as instalações eram na Nuno Gonçalves, na Paiva Coceiro. E havia, na Travessa do Calado, uma casa alugada pela CDE, ou fosse lá quem fosse, onde se continuava a fazer reuniões, já depois das eleições.
E os tipos tinham dito que aquilo não se fazia, que era ilegal, não sei o quê, mas o pessoal andava a forçar. E nessa altura, a minha namorada estava lá numa noite qualquer de mulheres, ao erro, pronto, lá para as coisas dela, e eu tinha ficado a passar por lá para me encontrar com ela para virmos embora. E quando eu lá entro, quem me abriu a porta, que era uma pessoa que eu conhecia, uma mulher que eu conhecia, ela faz-me assim no sinal de que a PIDE estava lá dentro. E eu, ora bolas, bem. Felizmente, eu naquela altura não tinha nada de especial dentro da minha mala, não é? Portanto, que chatice, mas pronto, era sempre chato, não é? Nunca sabíamos o que é que ia acontecer naquelas ocasiões, como podíamos ir parar à PIDE, não sei, pronto, era sempre uma incógnita e não era nada de agradável, de certeza. Mas depois não aconteceu nada, lá tomaram nota do nome das pessoas, era assim, e mandaram aquilo embora, porque realmente também não havia muito para fazer. Pronto, isso foi já, creio que em 1970. Depois de entrar, depois dessa cena da CDE, por aqui e por aí fora, pronto, e em que eu ganhei uma experiência organizativa, então me convidaram para entrar no PC. Mas uma das coisas que eu na altura achei relativamente estranho, eu não percebi, é que me deram logo funções de controle de outras pessoas. E eu pensava cá para comigo, então, mas, quer dizer, dão-me já divisas, digamos assim, mas eu não percebo nada disto, pá, estou ainda muito, sentia-me um bocado inseguro por aí fora. Mas pronto, mas aceitei, pá, achava que não devia recusar. Mas eu pensei, porque eu pensava até a capa com os meus botões assim, bem, das duas uma, ou eu sou muito bom e estes tipos querem me aproveitar, ou então eles estão muito parcos de quadros, não é? Eu não sabia exatamente o que é que, se era uma coisa, se era outra. Está bem que eu sempre tive alguma autoestima elevada, não é? Nunca fui propriamente um encolhido, não é? Mas pronto, e alinhei, e depois, a partir daí, foram-me dando contactos de pessoas para eu controlar, que era o que se dizia então, pessoas no âmbito eram pessoas da Caixa Geral de Depósitos, dos seguros, caixeiros, não me recordo agora mais, mas isso depois a gente pode ver nos elementos que eu tenho ali assim do meu processo que me levou à condenação. O que é que se fazia? Eu levava avantes e militantes e não sei o quê, eles pagavam as cotas, falava-se um bocado do que é que se passava aqui, o que é que se passava lá, mais nada. De facto era isto. E, portanto, quando se lê, e vocês depois vão ver, a acusação que PIDE formulou contra mim, concretamente, aquilo é ridículo, porque contar um indivíduo como eu, a 2 anos de cadeia, com 15 anos de suspensão de direitos políticos, não é? Vocês olham para aquilo e dizem, isto é completamente ridículo, porque hoje é absolutamente irreal pensar que aquilo que lá está escrito leva a uma condenação de 2 anos de prisão maior. Ora, a prisão maior depois tinha um aspecto curioso, com interdição, suspensão dos direitos políticos por 15 anos. Ninguém tinha direitos políticos, portanto, 15 anos, pá, não valia a pena, quer dizer, é ridículo. Não é? Eles organizavam lá eleições e não sei o quê, mas quero saber das eleições deles. Eu não me interessa das eleições de hoje, porque estamos lá está no regime pós-fascista. No regime fascista também não me interessava por eleições para coisa nenhuma. Não é? Portanto, isto é tudo ridículo. Bem, até que, entretanto, a minha companheira de então, eu entretanto casei, não é? A minha companheira de então, pronto, fomos viver para Passo de Arcos, pronto, continuei na mesma atividade, sempre a mesma coisa, ela também tinha alguma atividade que obviamente eu não sabia o que era, e, portanto, nessa altura, o meu controleiro passou a ser a sinistra figura do Lindolfo, que toda a gente sabe quem foi o Lindolfo. O Lindolfo é uma coisa curiosa, porque, pronto, o homem, nomeadamente quando ele foi preso, isto já em 71, eu penso que ele foi preso em abril, maio de 71, entretanto ele tinha sido substituído por um outro indivíduo, que entretanto ele foi preso também, que era o Carlos Costa,
Carlos qualquer coisa Costa. Há aí vários Carlos Costas. Era um homem que era ali da Graça e eu também era ali daquelas zonas, a minha origem. Estava eu a dizer, quando o Lindolfo foi preso, eu já estava a ser controlado pelo Carlos Costa, e eu perguntei-lhe, olha lá, então, mas eu agora estou em perigo, porque o homem sabe onde é que eu trabalho, sabe onde é que eu moro e não sei o quê, e o que me disseram, não, o camarada não fala, mas isto com um ar de absoluta certeza e por aí fora. Eu não disse nada, o que é que eu lhe podia dizer? Não sabia nada, dizem que o homem não fala, porque não fala, pronto, ainda bem, melhor para mim. Bem, só que um mês e tal depois foram buscar ao trabalho. Foram buscar ao trabalho, a Pido foi-me buscar, assim que eu lá cheguei, começaram-me a perguntar as minhas atividades, e eu, atividades políticas, não tenho atividades políticas, mas não sei o que é que o senhor faz? Então, olha, eu trabalho, vou para casa, às vezes vou à casa dos meus pais, assim armada em anjinho, não é? E há um gajo que veio a ser o chefe do meu processo, que era como é que o gajo se chamava? O Inácio Afonso, que era o chefe de brigada. Quando eu entro nesta conversa de que não fazia nada especial e não sei o quê, ele pôs-se a gritar comigo, e eu assim a olhar para ele, como estou a olhar agora para si, e ele, não me olhe com esses olhos! E eu não tenho outros, não é? E o tipo começa-me a dar pontapés. Claro que eu era jovem e não sei o quê, eu fui-me desviando e aqueles pontapés não me magoaram sequer, não é? Fui-me desviando e ele pôs-se assim a gritar comigo e não sei o quê. Bem, passado um bocado ele foi-se embora e depois puseram lá uns papéis para eu assinar, o nome, a filiação, não sei o quê, aquelas porcarias, tudo bem. Até que depois, curiosamente, depois de eu ter preenchido aquilo tudo, entra um PIDE para vir buscar os papéis, que era um Abreu, que acho que era uma besta. Não é? Porque aquilo eram tudo bestas, não é? Mas aquilo era particularmente besta. O Abreu vai assim ler o papel e quando chega à porta e vira-se para trás, então você é doutor. Eu não sei o que é que eu ganhei com isso, ou se perdi alguma coisa, mas acho que não... Bem, depois lá me mandaram para Caxias e eu não lá fiquei. Pronto. Eu tenho ali uns elementos engraçados para depois vocês verem, que é o papel de embrulho da minha roupa, porque eles, portanto, despojaram-me de tudo aquilo que eu tinha deixado a minha mala no trabalho e, portanto, eles não ficaram com ela. E eles despojaram-me de tudo, eu fui para a cela número 27 de Caxias, fui para lá e, portanto, eu estive lá 15 dias só com esse papel, por acaso eles tinham-me deixado, por incompetência deles, do ponto de vista deles, não é? Tinham-me deixado uma caneta e tinham-me deixado o bolsinho pequeno das calças, moedas. E eu durante 15 dias tive que me entreter a escrever umas coisitas lá naquele papel, que eu depois eu vos mostro, e a brincar com moedas para me distrair. Estudar traduções, exposições... Isto aqui é o horário das coisas em Caxias. Primeira refeição, 8h15. Recreio, das 9h30 às 11h30. Visitas mensais, normais, das 10 às 12. Almoço, do meio-dia às 3. Não, 12h15. 12h15. Correspondência, entrega ao funcionário ao meio-dia. Recolha de louça às 13. Visitas normais, da 1 às 18. Recreio, isolados, das 2 às 5. Isolados eram os gajos que estavam ali. Os isolados. Não sei o que é de segundos. E sempre a pensar quando é que a festa, com aspas, não é? Começa. Claro que sempre que ouvia passos no corredor, ficava sempre a pensar, será desta, não será desta, não sei o quê. Até que passados aí uns 15 dias, entretanto, alguém deve ter informado os meus pais, entretanto, não me lembro se foram lá antes de... Não, acho que, não sei, já não me recordo muito bem se os meus pais lá foram ver-me antes da tortura ou depois, isso não me recordo. Bem, mas a determinada altura vieram buscar um dia à noite, já ao final da tarde, e puseram-me lá a estrear, como eles disseram, uma das salas do reduto, já não sei agora se é norte, se é sul, mas pronto, é as salas de interrogatório. Cheguei lá, era uma sala talvez maior que esta, com uma mesa, 2 cadeiras e um adereço, que era o PIDE, estava de serviço.
Aqui depois tinha lá um anexo de casa de banho e, pronto, e puseram-me ali para eu esclarecer as minhas atividades políticas. Eu disse, eu não tenho atividades políticas. E, portanto, estive ali, numa primeira dose, 3 dias e 3 noites. Até para ir à casa de banho, os gajos queriam ir atrás de mim e eu achei que, caramba, pá, agora para fazer as minhas necessidades tem que ter um tipo ali à porta a olhar para mim. E eu disse, pá, sei lá, faço lá embora que eu estou aqui a dar-te banho, tenho de descansar que eu daqui não fujo. E os tipos lá aceitavam para eu estar na minha intimidade higiênica. Não. A mim nunca fizeram uma estátua. Não. Havia uma mesa, 2 cadeiras, as únicas coisas que lá estavam. E pronto, eu podia-me sentar, eu depois levantava-me. Uma das coisas que eu me distraía é que, como aquilo era, eu ia estrear a sala, a parede tinha assim aquelas coisinhas da areia, da pintura, e uma das coisas que eu me divertia, para vocês pensarem, era estar a raspar as coisinhas de areia e depois pisar para fazer barulho. Havia um pido ou outro que empirrava com aquilo e dizia, não faça isso, faz barulho, que eu devia irritar os gajos, mas a mim distraíram. Outra coisa que eu fazia, de vez em quando, chegava à janela, mas infelizmente eu não via grande coisa, porque eu usava lentes de contacto e eu não fui para o interrogatório com as lentes de contacto postas, porque eu não queria sequer revelar que usava lentes de contacto, porque havia um camarada que uns meses antes tinha sido preso e, por uma razão que não interessa agora, ele tinha dito que quem o controlava era um indivíduo que usava lentes de contacto e que era de económicas, porque ele sabia que ele conhecia-me de outras cenas. E, portanto, eu pensei, o outro gajo falou tal, não sei o quê, é melhor não levar as lentes de contacto, não referir que as tenho. E, por outro lado, se eu as levo sem referir aquilo, podem-me bater ao ponto de me fazer mal na vista, não é? Eu não levei as lentes de contacto. O que queria dizer que eu ia à janela e a visão não era grande coisa. Mas sempre via qualquer coisa, não é? Bem, ao fim desses 3 dias e 3 noites... apareceram lá o Inácio Afonso, mais o Gouveia, que foi a única vez que eu vi o Gouveia, que era uma boa prenda, como sabemos, e começam a ameaçar, dizendo que tinha havido uma legislação, um discurso do Marcelo Caetano, qualquer coisa assim, que iria acentuar a pressão sobre as coisas, e que, inclusivamente, eles estavam autorizados a matar se fosse preciso. Qualquer coisa assim do género. Bem, eu, ao fim de 3 dias e 3 noites, eu já tinha tido alucinações. Não é? Aquelas plantas que a gente vê quando vamos a uma florista que nos põe para acompanhar umas rosas, uma coisa qualquer, eu, de repente, vi o chão todo coberto daquilo e peguei um susto que não imaginem, não é? Não é agradável a gente pensar que isto já não está a funcionar bem. E depois, perante essas ameaças todas, eu senti-me suficientemente fraco para fazer declarações. Claro que isto não é uma coisa que eu, alguma vez na vida, tenha considerado que seja uma coisa ilustre, que não é. Mas também reconheço que toda a gente tem limitações físicas, psicológicas, e por aí fora, e que não é fácil resistir à tortura. Tanto assim que todas as pessoas que lá passaram, na sua esmagadora maioria, fizeram declarações na polícia. Depois há, entre aqueles que disseram que não fizeram declarações na polícia, há aqueles que de facto não fizeram, e há os outros que terão feito, como é o caso do Lindolfo, e voltamos ao princípio. O Lindolfo já tinha sido preso, vieram-me dizer que o homem era ali 5 estrelas, e não foi. E como toda a gente sabe, isto é público, qualquer pessoa sabe, ele denunciou mais de 100 pessoas, na área de Lisboa, Margem Sul, zona ali de Vila Franca, por aí fora. E ele falou e tinha um acordo com a PIDE. Pronto. E tanto assim que ele, depois de ter feito esse belo trabalho, ele nunca foi julgado, nunca foi incluído o nome dele nas acusações de cada um de nós, pelo menos na minha não foi. Porque eles quiseram branquear aquilo e apresentar aquilo formalmente como ter sido objeto de uma investigação da PIDE, que não foi. Aliás, a PIDE só conseguia alguma coisa na base da coação, na base da tortura, na base da pancada. Porque o trabalho
de investigação não era nenhum, a investigação era a porrada. Não, aquilo era uma polícia de bestas, não era uma polícia de crânios. Eu não estou a dizer que não houvesse lá alguém com 2 dedos de testa, não é isso que eu estou a dizer que teria que haver, não é? Mas o único tipo que eu lá, dos PIDES, que eu lá conheci, que me parecia que tinha qualquer coisa dentro da cabeça, era um gajo, chefe de brigada também, que era o Almeida. Esse parecia-me ter qualquer coisa dentro da cabeça, porque o Inácio fazia uma besta, um bronco, não tinha nada. Estava relativamente, suficientemente enfraquecido, desgostoso até comigo próprio. Eu, da primeira vez, quando voltei, não é fácil falar nisto. Quando voltei à minha cela, a primeira coisa que eu fiz antes de ter posto a dormir foi chorar. Me senti miserável. E pronto, e depois eles chamaram lá mais umas vezes, lá por mais umas tretas e não sei o quê, e depois não me chatearam mais. É evidente que, entretanto, foram presas as pessoas que eu controlava, mas o Lindolfo também sabia quem eram, portanto, não sei. Pronto, não foi fácil encarar-me com a minha própria fraqueza. Não foi. Apesar de eu, não ter perdido a minha autoestima, e hoje ela está bem alta, sou um tipo muito confiante em mim próprio, mas na altura não era. Eu era um rapaz com 24 anos, não é? Hoje sou um homem completamente diferente, não é? Em termos de autoconfiança, de autoconfiança que me faz dizer o que quer e que me apetece, onde quer que seja, sem perguntar a quem quer ou como seja, não é? Eu, na altura, nem sequer era capaz de falar em público. Eu falo, mas calma, é preciso, falo. Pronto, aliás, normalmente se estou num fórum qualquer de ordem política ou coisa assim, com mais pessoas, eu naturalmente tenho sempre qualquer coisa para dizer. Pronto. E depois fui lá para Caxias e não sei o que mais, sempre sozinho, até que a determinada altura entrou na minha cela um homem, que era o Mariano. O Mariano era um homem que trabalhava no Arsenal do Alfeite e morava no Monte da Caparica. Um homem, coitado, com muito pouca instrução, mas com uma característica, quando entrou na minha cela para partilhar comigo, tinha as pernas negras de porrada. Negras. Eu fiquei de tal maneira impressionado com aquilo, chamei o guarda de lá de Peniche e disse: "Saca, este homem tem que ser visto, isto não se faz, isto é uma bestialidade." E não sei o quê. O guarda não disse nada, também não é nada dele com ele. "Este homem tem que ser visto, porque este homem está neste estado, não sei o quê, coitado, quase não conseguia andar, não é? Com dores nas pernas." Enfim, também é um quadro. Pronto, o Mariano, coitado, era um pobre homem, ele mal sabia ler, não é? E eu sei que a PIDE fazia uma distinção muito grande entre as pessoas, não é? Ele sabia que a esmagadora maioria das pessoas que poderiam ter algum espírito de revolta relativamente ao poder fascista, seriam o operariado, as pessoas mais modestas e por aí fora. Não seriam tipos como eu, não é? Que era de uma média burguesia, não é? E, portanto, aquela malta era particularmente maltratada. Não é? Era a base, como que diz, os gajos são umas bestas, não têm instrução, não sei o quê, têm que ser tratados como animais. E, portanto, o Mariano foi tratado como um animal. E eu pergunto porquê? Porque o Mariano não era portador de qualquer tipo de segredo. Ele era um militante de base, que ele recebia os jornais, não sei o quê, e mais nada. Não é? Portanto, não havia razão absolutamente nenhuma para uma brutalidade daquelas para exercer sobre o homem. Mas aquilo era um sinal que eles estavam a dar aos marianos todos deste país de que não se metessem alhadas porque não acontecia aquilo. Mas, assim, na memória, além da convivência habitual, que é uma convivência normal e amena com toda a gente, foi, por exemplo, pouco depois de eu vir para cá, eu estive numa conferência de imprensa, digamos assim, porque era hábito aqui, nesta área, no A, todos os meses havia uma conferência de imprensa. Quer isto dizer, havia 2 presos que faziam durante 2 meses um apanhado sobre a política nacional,
outros 2 que faziam sobre política internacional, e então num mês havia uma e depois havia outra. E eu na primeira que apanhei era uma sobre política internacional. Havia 2 companheiros que tinham feito o apanhado e as questões e não sei o quê, e portanto, isso depois essas reuniões eram, digamos, super entendidas por um homem lá dos altos quadros do PC. E, portanto, aquilo por acaso até caiu mal nessa altura, porque estava-se a falar sobre a política internacional e alguém levantou uma questão sobre aquela questão do Médio Oriente, das Palestinas e por aí fora. E eu, que sempre fui um tipo muito interessado na política internacional, quando intervi, de facto, eu nunca mais me calava, não é? Porque eu tenho muita facilidade de palavra, sabia muita coisa sobre aquilo e tal, e começo a ver o homem lá do Comitê Central, olhar para o relógio e a fazer-me sinais, então, como quem diz, já estás a falar demais, eu não sei o quê, mas eu estava a ver que as pessoas estavam a achar graça, porque eles próprios tinham dito, um ou outro tinha dito, que não sabiam muito bem como é que era aquela questão do Médio Oriente. Eu tinha aproveitado para bobinar aquilo que eu sabia. Bem, o homem começa a olhar para o relógio, não sei o quê, até que eu me irritei e disse assim, mas tu estás com pressa porquê? Então estamos presos, a gente não vai sair daqui para lado nenhum, qual é a pressa? Não sei o quê, caraças, deixa-me falar. Pronto, esse é um princípio de algumas coisas que começaram a funcionar mal. Depois no mês seguinte, foi sobre a política nacional e não sei o quê, houve uma altura qualquer que eu mais outro também fizemos, nós coligimos dados por essas coisas, mas isso era relativamente pacífico, mas só dessa vez é que, francamente, não é? Mas tinham livros para consulta? Os livros que podiam entrar, e tínhamos jornais, não é? A gente tinha jornais, que íamos acompanhando os jornais e não sei o quê, e eu que sempre fui um apanhado pela informação, eu tirava notas, eu depois posso-vos mostrar que tenho ali escrito, eu tirava notas dos jornais, dados económicos e não sei o quê, porque era a única maneira que eu tinha de fazer as coisas. Bem, e eu reparei que nessa altura, aqui assim, estavam aqui 35 pessoas, 33 ou 35 pessoas, e a vida era uma rotina de come, dorme, meio de conversas, as tais conferências de imprensa uma vez por mês, e que não havia um aproveitamento da presença daquela gente toda para gerar conversas, para gerar mais desenvolvimento da discussão política. E então, eu e mais 2, um era o Guimarães, salvo erro, não sei se é Miguel, se era Rui, acho que eu continuo sem me lembrar bem, mas lembro da cara dele, ou até mais tarde fui mesmo padrinho de casamento dele. O Guimarães, e o Messias, que era um homem bem mais velho que nós, o Guimarães era um pouco mais velho que eu, mas o outro Messias não, era um homem já de 40 e tal anos. E a gente começámos a pensar, esta gente tem que fazer aqui qualquer coisa, não é? Temos que aproveitar esta gente, porque há pessoas que passam aqui o tempo todo a dormir, comem e dormem e tomam comprimidos para dormir. Isto não é saudável. Temos que fazer qualquer coisa para interessar, para politizar mais esta gente, para lhes dar conhecimentos. Bem, e eu lembro-me que fui falar lá com o Big Boss, lá aqui do coisa, eu falo assim, mas isto não tem sentido pejorativo, não é? Que na altura era o Zé Magro, parecia que era aqui o homem mais, o top, o Big Chief. Eu fui falar com ele e disse, olha lá, Zé, está isto assim, está esta rapaziada toda aqui assim, isto é malta de dinamizar esta história, não sei o quê. E nós estivemos a pensar que podíamos organizar aqui um curso de economia, podíamos organizar um curso de filosofia, porque o Messias é um homem que tinha estudado filosofia, e um outro, economia, filosofia, acho que havia um terceiro, não interessa. Está bem, a gente vai pensar nisso e não sei o quê. Passou um mês e nada. E eu fui outra vez ter com ele, olha lá, então, mas como é que é? É que vocês não avançarem, avançamos nós. Isto na estrutura profundamente hierárquica e autoritária do PC, isto é quase um ato de rebeldia, não é? Não sei o quê. Eles lá se convenceram, então organizaram o curso de Economia. O curso de Economia é muito divertido, eu era o único economista que havia ali assim, não é? Que havia aqui assim. Não é que eu estivesse interessado em ser eu o professor, não era isso que me interessava muito, me interessava era a discussão, o debate. Mas quem deu o curso de Economia foi o Zé Magro. O
Saramago não era economista, claro que não era, mas eu uma vez, pronto, e não me deixaram participar no curso de Economia. Tu és economista, não precisas de participar. Eu percebi o que é que eles queriam dizer, que era chato, que, enfim, que ia levantar problemas de certeza absoluta. E uma vez sentei-me ao lado, na mesa, ali no refeitório, sentei-me na mesa ao lado para ouvir o que é que dizia no curso de Economia. E então aquilo era assim, coisas deste género. Sei lá, não posso recordar, mas era assim. Na União Soviética passa-se assim assado, como quem diz, logo a economia baliza-se pelo que se passa na União Soviética. E eu fico estarrecido com uma coisa desse género. Isto não é assim. A chamada ciência económica, enfim, há muitas dúvidas se existe ciência económica, na minha opinião não há. Há teorias económicas, a ciência económica não há. Bem, eu ouvi uma coisa daquelas e caramba, mas isto é um disparate. Isto é um disparate. A economia não se baliza na União Soviética. Não é a União Soviética a partir do qual nasce a economia ou se fundamenta a economia. Bem, mas eles já fizeram com aquilo. Depois, o Messias, que era o único que tinha filosofia, alguns conhecimentos de filosofia, também não foi ele que deu aquilo. Quem passou a dar aquilo era um tipo que depois veio a ser funcionário, penso que ele já morreu, o Horácio Rufino. Eu acho que tenho a impressão que ele já morreu, não tenho a certeza. Mas o Horácio Rufino era um homem que tinha andado no Instituto Comercial, tal como eu nunca tinha chegado sequer à faculdade. E a gente no Instituto Comercial tínhamos, no primeiro e no segundo ano, disciplinas de filosofia, ponto parágrafo. Eu nunca me sentia habilitado para dar filosofia, nem pouco mais ou menos. E o Rufino ainda menos, que ele nem sequer tinha terminado aquilo. Mas o que é que o Rufino fazia? Havia uns livros que havia cá, que era a história das ideologias, que é uma coisa que tinha saído naquela altura, e antes de haver a lição da filosofia, eu lembro de ver o Rufino deitado em cima da cama, a lamber lá a história das ideologias para vender o peixe de não sei a quem. Eu achei que aquilo era muito parco, mas pelo menos sempre discutiam qualquer coisa. Pronto, este tipo de coisas. E eu, entretanto, no meio daquilo tudo, eu prontifiquei-me a fazer um texto para ser discutido antes de eu sair sobre a inflação em Portugal. E eu, nos últimos meses que estive aqui assim, com a informação que havia, que era a informação dos jornais, num outro livro, ou coisa assim, fiz um trabalho sobre, que tenho e que vocês depois vão ver, uma coisa relativamente longa, não vou discutir se aquilo está bem feito, eu nunca mais li aquilo, e de certeza que ela bacurada, de certeza, pronto. Eu fiz aquilo, apresentei lá ao Big Boss, eu digo estes termos, isto não é denegrir ninguém, a minha linguagem é relativamente livre. E ele disse, então agora a gente vai pôr aí uns gajos a copiar isto, que é para ter mais gente a ler ao mesmo tempo, que é para ver se a gente ainda discutisse enquanto eu estaria por cá, como autor daquilo. A verdade é que eu saí e aquilo nunca se discutiu, e ouvi aquilo, algumas passagens de texto, não é? E que nunca se discutiu. Eu depois vim mais tarde a saber que mesmo depois de eu ter saído, aquilo nunca foi discutido. Pronto. Estas coisas todas veio a colocar em mim a questão do que é o funcionamento, não só do que é a democracia, do que é a organização política, não é? E que eu repudio completamente qualquer lógica vertical, hierárquica, não é? E recuso liminarmente isso, não é? E portanto, eu, quando saí, não quis mais saber de estruturas políticas, nunca mais participei em qualquer grupo ou partido político, sempre estive relativamente autónomo. É evidente que eu depois voltei, depois de ter saído daqui, eu voltei a aproximar-me das ideias do maoísmo, durante não sei quantos anos, senti-me nessa área, mas depois aquilo também deu barraca, como nós sabemos, portanto, em 76, aquilo tornou-se evidente, mas é assim, se os chineses até aldrabaram um homem com a craveira do Bettelheim, não é? Que o Bettelheim escreveu não sei quantas coisas, que aquilo na China era o máximo, não é? E que depois ele repudiou, quando descobriu como é que ele funcionava, ele próprio repudiou o que escreveu e nunca mais escreveu coisa nenhuma. A Joan Robinson, que era uma economista inglesa do Partido Trabalhista, que era uma mulher de carveira, não é? Ela tem um livro também a defender aquilo.
Porque os gajos aldrabaram-na, certeza. Ela não podia ter visto aquilo como deve ser. Pronto. E, portanto, eu, como qualquer muita gente, a gente também acreditava que aquilo funcionava. Pronto, e sabemos hoje que o capitalismo que na China é um capitalismo de Estado um bocado atípico, sem dúvida, mas que é um capitalismo de Estado e que o capitalismo de Estado na União Soviética era de forma, a toda a maneira, muito mais evidente. Era aqui que era o gabinete do Popa. E o Popa, nessa altura, em 71, era o chefe de guarda, não sei, mas era sempre o Popa que estava aqui. O gajo que estava aqui assim. E aí a secretária, uma cadeira, sim, devia ter, não me recordo, mas era aqui que ele estava. E o Popa, entretanto, transformou-se radicalmente. O tipo passou a ser um tipo, cumpria lá as suas coisas, mas não tinha tomado um papel repressivo como tinha tomado antes. Era aqui que ele estava. Aqui para cima havia lá uma mesa de ping-pong. Não havia nada. Não havia presos em cima. Na altura em que esteve cá já não havia presos em cima. Sim, tive aqui com o Canais Rocha, que não é a flor que se tivesse cheirado, na minha opinião. Teve aqui o Cabral de Matos, mas ele depois foi-se embora, eu tive relativamente pouco tempo com ele. Um tipo que era um bacana, que era o Dinis Miranda. Tive com o Dinis Miranda. Tive aqui, e alguns gajos que eu estou a ver, havia um Gonçalves, mas que eu não privei muito. Eu estou a tentar ver caras e depois identificar pelos nomes. Havia o António Graça, e havia um outro Graça, que eu não me recordo já o primeiro nome dele. O António Graça eu conheci melhor, que era um homem assim com o cabelo como o meu, assim encaracolado, baixinho, e que tinha um problema de pele, que ele tinha assim a cara toda vermelha, mas esse depois também se foi embora. Foi embora, que é como eu diz, terminou a cadeia. Ele não se quis ir embora, ele queria se ir embora, mas só quando o deixaram. Isto a nível, digamos, dos quadros clandestinos do PC. A nível da plebe, digamos assim, estava, por exemplo, na minha sala estava lá o Narciso, que era um homem da Trefilaria, salvo erro, o Isidoro também era da Trefilaria, que eram operários, estava lá um Calvário, não me lembro o primeiro nome dele, que era um gajo careca, mas não me lembro o que é que ele fazia. Quem é que estava aí? Antes da primeira fase, estava lá o Júlio... Pena, porque não me lembro do nome dele. Júlio, qualquer coisa, agora não me recordo. Que era um homem do Barreiro, um bocado mais velho que eu. Estavam lá mais, mas eu não me recordo. Do recreio, com o portão dali, mas o portão era fechado, era cego, e aqui não é? também era e aqui tudo também fechado. Tinha aqui uma guarita, tinha ali uma guarita. Não, acho que não. Tinha, mas tinha lá uma guarita, não sei se era utilizada, Não, utilizada não era. Eu nem me lembro da guarita, portanto... ok. Aquele portão era para onde entravam, naquele edifício a seguir, era onde faziam a comida. Havia os presos comuns faziam a comida e eles depois entravam por aí e entravam por aqui com umas travessas de alumínio assim deste tamanho. Sim, com a comida, não é? Uma coisa que eu nunca mais me esqueci é o excelente cozido à portuguesa que eles faziam ali. Vocês imaginam que é uma travessa deste tamanho, eles arrumavam muito bem a cenoura, depois as couves, depois a carne, e o nabo e não sei o que. Um colorido, mas eu dava para aquilo. Não era sempre xixar. Muito bom. Aqui sim, estava uma rede de vôlei. Depois já vos mostro uma coisa alusiva ao vôlei. Eu, as 2 horas de recreio, portanto, quando eu vinha para aqui, esfolar-me todo. Porque a gente da geografia é uma noção muito limitada. Era só o céu e o pátio. E ali, quando havia visitas. Eu passava aqui, eu pensava... Eu tinha uma noção do espaço muito limitada. Aqui era o refeitório. Tinha assim 1, 2, 4 mesas grandes, assim, com bancos corridos. E depois, já nos últimos tempos que eu cá estive, ali assim, acho que havia um alçado, assim, e puseram lá uma coisa, eu vou dizer a minha gíria, um bacalhau. O bacalhau é a televisão. É a televisão.